Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se estagiário. Pedro Mexia sente-se arrependido e João Miguel Tavares confessa-se obcecado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana marcada por um terremoto trágico em Itália e pelo início do julgamento que, ao que tudo indica, conduzirá à destituição de Dilma Rousseff da presidência brasileira, mas há outros temas quentes neste calor de final de agosto, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro dos espancamentos estrangeiros, com ou sem imunidade, Ricardo? Vamos ver, não sei bem ainda, mas apetece-me esta pasta diplomática de espancamento por causa da... Quer falar das agressões Exato. de dois filhos do embaixador do Iraque a um rapaz de Ponte Soura. Exatamente. Um rapaz que ficou em estado grave. Exatamente, que ficou em estado grave. Portanto, foi mais do que uma rixa de jovens, no sentido em que um dos rapazes acabou em estado muito grave no hospital e, portanto, isso ultrapassa a mera rixa de jovens, e também o facto destes dois rapazes serem filhos do embaixador também traz uma coisa nova para esta conversa. Segundo eles, isso acontece todos os fins de semana em Portugal, não é? Sim, exatamente. Era isso que eu queria dizer. É um facto porque houve uma altura na entrevista dos rapazes em que um dos rapazes iraquianos disse, um dos gêmeos, que aliás são falsos, os gêmeos são falsos, mas ele disse, é uma receita perigosa quando temos adolescentes, álcool, mentalidade de grupo, etc. E depois ele diz, fomos vítimas das circunstâncias que facilmente acontecem em Portugal, é fácil os menores entrarem nos estabelecimentos, é fácil terem acesso a álcool, a regulação em coisas deste género é muito permissiva, portanto isto é obviamente uma receita para o desastre. E realmente esse rapaz devia ter no bloco de esquerda. É preciso uma lata para chegar a outro país e dizer, olha, isto assim, tudo à larga, permite que um idiota como eu se embebede e desata a agredir barbaramente outra pessoa. O que é que vocês estão à espera? Conduzindo veículos motorizados, Exato, sem carta e sem idade para isso. Vocês têm isto demasiado à larga. É a mesma coisa que dizer, então, você assaltou 30 casas. As pessoas deixam a porta no trinco. Eu gostei muito disso. Gostei também, por outro lado, gostei da... A SIC chamou um psicólogo comportamental para comentar o caso. E o psicólogo comportamental disse não assim... é mau, porque às vezes há aqueles que são faciais, não é? Que são os teus favoritos. Não, os meus favoritos são os faciais. Microexpressões faciais, sim. Mas este é um psicólogo comportamental que ainda assim produziu declarações que me parecem interessantes. Ele disse, é um acontecimento traumático para o rapaz agredido, e depois acrescentou... Caso não tivessem notado, Exato. eles sabem como é induzido. As pessoas que estavam em casa sossegadas a pensar, se calhar até foi uma noite bem divertida para o rapaz que está nos cuidados intensivos. Mas o psicólogo desmentiu. E depois acrescentou, eu não quero dizer que é um atentado terrorista, mas é como se fosse. E eu tenho dúvidas de que se os agressores não fossem do Iraque, a expressão atentado terrorista lhe ocorresse. Não sei se lhe ocorreria. Com as várias versões dos acontecimentos que vieram ao público, nomeadamente com essa entrevista aos gêmeos falsos, Exato. qual lhe parece ser a reconstituição mais plausível dos acontecimentos naquela noite em Ponte Soura? Carlos, eu não arrisco. Quer dizer, há dois ou três factos que são consensuais, quer dizer, que até os próprios admitem, e aí podemos todos concordar. Lá se ele, por exemplo, que ele baixou as calças, isso não interessa muito, acho eu, mas que ele baixou as calças está provado, não é? Agora, ele diz que tirou a perna das calças. Exato. As testemunhas dizem que ele quis mostrar o rabo. Mas como é que se tira uma perna das calças? Não sei bem, mas calças que seja jogador de basquetebol americano. Há calças que têm um fecho e que ficam calções. Não sei se são essas. É verdade. É possível que haja uma... Gostei deste apontamento. Exatamente. Este homem, se for preciso, fala. É possível que haja uma técnica no Iraque em que tu consegues despir uma perna e ficas com a outra vestida. Pode ser que haja, mas enfim, não interessa se foi para mostrar o rabo, se foi para mostrar uma tatuagem aos amigos. O que interessa é, portanto, há coisas que estão provadas, que é, os rapazes estavam bêbados,
por causa desta balbúrdia que são as nossas leis, estavam bêbados. Agrediram o outro rapaz brutalmente. Isso está tudo provado. E, portanto, 2 contra 1. Exato, Pelo não, menos 2. Pelo menos, sim. Pelo menos E, 2. portanto, uma vez que essas coisas estão apuradas e são reconhecidas até por eles, é óbvio que há uma responsabilidade criminal. O Ministério Público diz que pode haver, Exato. pode configurar um caso de homicídio na forma tentada, Pois pode. que devia ser penalizado duplamente, tanto por ser um caso de homicídio como por ser um caso falhado, por incompetência. Eu creio que. Vamos lá ver. Atenção, a própria entrevista é um caso grave de incompetência, porque eles alegam legítima defesa. Eu já estudei direito há muitos anos, mas a legítima defesa... Não é 2 contra 1. Exige várias coisas. Uma das coisas que exige é que seja uma resposta a uma agressão iminente ou que esteja a decorrer. Ora, eles foram-se embora e voltaram. Sim. Se uma pessoa me tiver a bater, eu vou para casa e voltar no dia seguinte, isso não é legítima defesa. Uma espera, não é? Isso não é... Deixa-me só ir buscar o Mercedes. Uma pessoa que está a ser agredida pode repelir a agressão. Isso é legítima defesa. Ir embora e voltar não é legítima defesa. E depois, deixar uma pessoa num estado que precisaram de o porem como induzido, também não corresponde à proporcionalidade de uma agressão. Se uma pessoa dá um murro, a outra leva um murro. Outra coisa é, aparentemente, pelas descrições que apareceram nos jornais, não sei quais é que são verdadeiras, coisas do género, pontapés na cabeça com ele no chão. Bom, isso não é uma defesa aceitável, nem num caso de legítima defesa Mas hipotética. parece que um deles magoou o pé a fazer isso, nessa pronto. atividade. As explicações dos filhos do embaixador iraquiano convenceram-no, João Miguel Tavares? A única coisa que me convenceu naquelas explicações foi o nível de inglês daqueles rapazes. Eles são articulados. Fiquei invejoso. São articulados, mas para rapazes que frequentam a vida inteira colégios internacionais, Não, sendo eu filhos achei que diplomatas, estava bem. estava à espera de melhor. Não, Estava à espera de melhor. achei que estava bem. Apesar de tudo, acho que aquele nível de inglês muito invejável. As minhas filhas têm 12 anos e parecem o Churchill a falar ao pé deles. Não, isso é verdade, mas tu estás a dizer que eles não tenham sotaque, mas o inglês era bastante articulado. Eu fiquei muito impressionado. Tirando isso, foi a única coisa com a qual... Não, fiquei impressionado com outra coisa, foi com a frieza daqueles rapazes. E com a blusão? Com a blusão da... Blusão. Aquele Aquele despe, rapaz viu 2 ou vontade 3 de vestir. vezes o Top Gun. Não é nada. Então o rapaz anda mesmo a estudar. Eu sei que anda, mas Mas é tão estás má fora da ideia escola. usar o blusão naquela Sim. entrevista. Pois, sim. Quando estás fora Eu da acho escola que não era precisas de usar o blusão de fazer- cabedal. Tão má ideia. Sim, capaz. Com a bandeirinha do Iraque, não é? É capaz. Não, eu te confesso que eu, nesse detalhe do blusão, ainda não meditei suficientemente. Houve quem questionasse a Ah, legitimidade de ir ouvir os agressores quando o agredido ainda estava em estado grave no hospital. Levantou-se-lhe essa questão? Eu nem sequer percebi a questão. Qual é a questão? Mas como assim? Não há questão, Se for um homicídio, não se pode ouvir a pessoa porque a outra está morta? Não se pode ouvir, não se pode falar com as pessoas porque uma delas está em tribunal. Em tribunal não. Em tribunal é que não está, não é? Porque uma delas está no hospital, quer dizer, não consigo sequer compreender. Agora, deixa-me só mostrar porque é que isto não é um programa sério. É porque já estamos a... Porque é que este não é um programa sério. fosse preciso. Já sei se é preciso mostrar, mas Não, mas eu faço questão. Já estamos a falar disto há 10 minutos e ainda ninguém abordou minimamente o tema daquilo. A questão essencial. A questão essencial. Que A é... questão A essencial. Convenção de Viena. Mas essa É agora fica que tu para o vais nosso abordar? especial. Claro. É para mim? Não. É para Eu o também Pedro não tenho... Mexia. Bem, As questões importantes são para o Pedro Mexia. É para dizer alguma coisa inteligente. Sou eu? Não, é o Pedro Mexia. O Muito Ministério bem, dos muito Negócios bem. Estrangeiros Então, pediu pronto, sou torto. ao governo Sou iraquiano torto. que levante a imunidade diplomática dos 2 rapazes. Se isso não acontecer, que atitude é que lhe parece que deve ser tomada pelo governo português, Pedro Mexia? A única atitude que pode tomar, tendo em conta que não pode obrigar ao levantamento da imunidade, a única coisa que pode fazer é declarar o embaixador persona non grata e mas a questão não é essa, recambiá-lo. Soutor. Estou a dizer... Estás a fugir à pergunta. Não estou. Em termos de resposta, é isso. Agora, houve um coro anti-convenção e anti-imunidade que é, se pensarmos 5 minutos, bastante disparatado. Porque se não houver imunidade, significa que pessoas, por exemplo, diplomatas ocidentais, em países onde não se pode beber álcool ou só se pode ter sexo com pessoas do género oposto ou coisa do género, uma pessoa que pratica as coisas que pratica na sua cultura, na sua vida, cai sob a alçada legal de ordenamentos jurídicos e regimes que não reconhecem e que são iníquos. Portanto, a imunidade é uma boa ideia. Agora,
como todas as boas ideias, tem que se aguentar, às vezes, abusos. Aguentar no sentido de que... Não é aguentar no sentido de que não há nada a fazer. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fez o que era expectável, foi esperar que houvesse uma investigação do que é que se passou. A investigação concluiu que se deve pedir o levantamento da imunidade, pediu. Agora cabe ao Iraque, cabe à Embaixada e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano decidir, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros português portou-se bem, não há nada a apontar. Houve uma reação indignada a este caso. Terá só a ver com o caso em si ou parece-lhe que pode ter à mistura um elemento racial a potencial? Sim, pode ter, repara, quer dizer, é assim, se o agressor fosse alemão, chamavam-lhe nazi. Se o agressor fosse africano, chamavam-lhe... Quer dizer, as pessoas associam a nacionalidades ou a etnias, associam injúrias, não é? E, portanto, são filhos de iraquianos, são terroristas, suponhamos, como, aliás, esse especialista, não sei de quê, disse. Isso faz parte, é mais ou menos o tipo de coisas que se diz no trânsito, não é? Isso não tem grande dignidade, faz parte da vida aguentar com coisas dessas. Agora, de facto, o pior de tudo foram os acontecimentos em si. Mas a entrevista foi um desastre em termos de não de imunidade jurídica, mas de um certo sentimento de impunidade que aqueles dois rapazes revelaram. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Espancamentos Estrangeiros. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser Ministro da Racionalização Profunda. Isso pressupõe que até agora prevaleceu a irracionalidade, João Miguel Tavares? Prevaleceu, mas não em mim. Isso não. Não em mim, mas na banca. Essa expressão, racionalização profunda, foi usada esta semana pela Comissão Europeia a propósito do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e do acordo a que esperava que agora viesse aí uma racionalização profunda e a Caixa, a longo prazo, começasse a dar lucros. É o que nós esperamos para todo o sistema bancário, que é essa racionalização profunda. Mas, enfim, como agosto está no fim e acho que é a altura de trazer boas notícias, eu hoje vim para aqui só para dizer bem do Governo. Sim. Porque o acordo é uma vitória do Governo? Eu acho que o acordo é uma vitória do Governo. Há questões muito curiosas. Há casos como este, como o da Caixa, em que é pessimamente gerida em termos mediáticos, com algumas asneiras visíveis da parte do Governo, como seja não conhecer as leis do país, sim, mas pequenos detalhes como não conhecer as leis do país, mas... E dispor-se a alterá-las à medida das pessoas que convidam. Mas é engraçado que no princípio disso tudo está uma boa ideia, mesmo quando as pessoas falam, dizem, para que é que são aqueles administradores todos? Aqueles administradores todos não é apenas um alinhamento de tipos para quem receber um tacho, não era essa a intenção. É encontrar um número de pessoas suficientes para que não aconteça um banif, para que não aconteça um BES, ou seja, para pessoas muito divergentes entre si, que não precisem daquilo, não é? Que não consigam estar debaixo da alçada de um novo Ricardo Salgado, e é exatamente isso, que se policiem uns aos outros. Isso era a intenção, mas o efeito foi ser desautorizado quanto a isso, ainda por cima ao abrigo da lei portuguesa, e não apenas dos regulamentos europeus, e, em segundo lugar, achincalhar essas 8 pessoas, cujos nomes estiveram na praça pública, e afinal, nada. Mas eu estou aqui a fazer um esforço para dizer bem do Governo. Não, está bem, mas enganaste na pasta. Não enganei nada na pasta, porque no caso, o Governo... o que eu estou a detectar aqui é uma boa intenção por parte de António Costa. Deixa-me valorizar, isso é muito raro. Está bem, mas eu não... boas intenções. Não, mas houve uma vitória do Governo, mas não foi essa. Não, foi o acordo com a Comissão Europeia e a possibilidade de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. A recapitalização pode ir até aos 4.600 milhões de euros. O facto da Comissão Europeia permitir... E ficar fora do déficit, exatamente. O facto da Comissão Europeia permitir uma ajuda do Estado que não conta como ajuda do Estado, isso é uma vitória colossal, atenção. Isso é uma grande vitória. Isso é. E, portanto... Eu não percebo bem. Lia, não percebo bem, mas ainda bem que nos chafámos. Não conta para o déficit, mas conta para a dívida. O dinheiro não foge e, portanto, a pilha vai realmente acumulando. Agora, mais uma vez, estamos entre a espada e a parede. E quando estamos entre a espada e a parede, eu tendo a simpatizar com qualquer governo que tente encontrar uma solução. E esta solução... Nem que seja a espada? Mesmo que seja a espada. Não, mesmo que aquilo não dá para não fazer nada, não é? Não dá para fazer nada. Não dá para não fazer nada. E, portanto, o que eu espero a partir daqui, que eu acho que foi uma vitória política do Governo, é que a Caixa
começa a correr melhor, também pior é difícil. Ainda esta semana, por acaso essa reportagem já era antiga, mas ainda esta semana passou a reportagem do Pedro Coelho sobre o Banif e ver realmente, nós quando andamos a ver e a falar de agora vão para aqui mais 2 milhões ou 3 milhões ou 4 mil milhões, 3 mil milhões, 4 mil milhões, são números abstratos, mas quando se vê no concreto aquilo realmente que acontece às pessoas, quem é que foram os trafulhas dos empresários que andaram a deitar aqueles bancos abaixo, da maneira como era atribuído aqueles créditos, uma pessoa fica realmente muito impressionada e aquilo não pode voltar a acontecer. Esta recapitalização tem uma consequência direta, vai obrigar... Estou-me a rir disto de não pode voltar a acontecer porque a gente diz sempre no fim de um banco, estamos a pagar um banco, isto agora é que não. Eu lembro disto no fim do já Banif, não há muitos. No fim do BPN, pois é isso. Pelo menos sejam nossos. Estás a dizer, não pode acontecer outra vez com este. Pronto, Com este este? já teve a sua... Mas qual é que Os outros são sobra? todos estrangeiros. Qual é que já. sobra Já não há mais verdadeiramente? nenhum. É o Já não- BPI. já não há mais é o nenhum. único. A recapitalização vai obrigar o Governo a fazer aquilo que disse que não faria. Um orçamento retificativo e pergunto, Pedro Mexia, que custos políticos é que poderão resultar daqui? A razão pela que eu acho que o João Miguel escolheu mal a generosidade para com o Governo é porque realmente houve essa vitória Nunca de uma estás ajuda do Estado, que não conta como ajuda do Estado, mas há 3 derrotas. Há uma derrota relativamente pequena, até porque não é inédito ter que fazer um orçamento retificativo, mas a recapitalização exige um orçamento retificativo que o Governo disse que não faria. Pronto, essa é uma derrota pequenina. Depois, há a derrota também que já falámos, que foi essa figura triste do Conselho de Administração, e há uma derrota potencial gigante, e que é o facto de, com a aprovação da Europa, veio uma exigência de reestruturação. Não se está bem a perceber como é que pode haver reestruturação sem haver despedimentos ou sem haver o encerramento de balcões. Isso é muito fácil. E o Bloco e o PC já disseram que nem pensar nenhuma dessas coisas. Mas não vai haver despedimentos. O que vai haver é acordos com pessoas que se vão embora com uma pipa Pois, de está massa bem. às costas Está bem. e, portanto, não vão protestar. Está bem. Se disserem assim, olha, agora já andas, já tens aqui Mas isso- 30 anos de caixa, já tens 50 e tal, 60 anos, olha, queres aqui, tenho aqui 250 mil euros para tu te ires embora. E tu dizes, então venha para cá. Isso é da parte assim. das próprias pessoas. Agora falta saber se os partidos, ia dizer da oposição, mas enfim, os Mas as partidos... pessoas ficam contentes. Não, Se o mas povo isso- está contente, se o trabalhador está contente, o PCP está contente. Não é assim. Não é assim. Não. Mas em relação Não. à Caixa, queres uma aposta que vai ser assim? Vamos ver. Não, apostas não faço, mas Vá lá, vamos, aposta lá. vamos ver se Vamos se ver. infringir esse Neste princípio. caso da Caixa, a Comissão Europeia chumbou vários nomes convidados para a administração, porque havia as tais incompatibilidades, o Pedro já falou disso, à luz da lei portuguesa. O Governo anunciou de imediato que ia rever a lei para que essas personalidades pudessem integrar a Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos, e, entretanto, o Presidente da República fez saber que não estaria pelos ajustes e a coisa não vai por diante. E os outros partidos todos. Poderá ver-se nisto um sinal de que a lua de mel entre Costa e Marcelo está a chegar ao fim, Ricardo Araújo Por Pereira? acaso não sei, acho que foi tudo feito de uma forma até bastante discreta, quer dizer, Bem, discreta, com declarações em on do Presidente da foram em República. mas digamos que suave, pelo menos para aquilo Suave. que era, não é? A União Europeia o que disse não foi só incompatibilidades, portanto havia problemas de haver senhores que iam administrar a Caixa enquanto já administravam várias outras coisas que não podiam. Havia também aquela questão de a lista não respeitar as cotas, são sempre meninos. Nunca há meninas. E ainda Quer dizer, havia uma menina, a menina embirraram logo com ela. Embirraram também com a menina. Só porque ele também mandava no restaurante da Fundação Champalimau. Exatamente, também estava a administrar outras coisas. Estava e a depois, administrar o Darwin. e ainda havia uma questão que era, a Comissão Europeia disse, não, há aqui 2 ou 3 nomes que têm de estudar. Tens de estudar. Não sabem o suficiente para administrar um banco, têm de tirar um cursozinho. O que significa que têm estado tão desatentos à realidade Exatamente. portuguesa. E só faltou acrescentar, tem de ter um curso a sério, não é? De uns que Certo. vocês às vezes tiram. Eu acho que esta... Quer dizer, a banalidade com que a gente diz, olha, mais 5 mil milhões de euros para a Caixa. A facilidade com que isto é assim, eu acho isto, por um lado, é ótimo, porque o povo português não precisa de uma agenda. Não precisa de ter, quando as pessoas estão a conversar e dizem, olha lá, quando é que eu comprei o Opel Corsa? Foi em 2013? Não, em 2013 estávamos a pagar o Banif. Não, por acaso era o BPN. Então foi em 2015? Não, em 2015 estavas a pagar o Banif, aí sim. Tu compraste foi em 2014. Quando estávamos a pagar o novo banco? Não foi. Pois não, tens razão. É assim, não é preciso, não precisa de agenda. Não é preciso de agenda, basta organizar-nos por qual é o banco que a gente vai pagar este ano.
E, enfim, acaba por ser... Mas este é o do Estado. Pagas com mais amor ou não? Pagas com mais amor à Caixa Geral de Depósitos do que ao Banco de Espírito Santo? Pago sempre com a mesma perplexidade que vem de uma coisa que eu estou farto de dizer, que é, eu não percebo, é preciso ter muita categoria para deitar abaixo um negócio como um banco. Um banco compra dinheiro barato e vende dinheiro falso. É um produto que toda a gente gosta. Tu não chegas lá e dizes, esta nota é de anteontem. Não há. Naquilo não apodrece. Aquilo é infalível. Mas é muito fácil, não é? E eles conseguem falir aquilo. E, portanto, depois a semântica daquilo. Não, é uma recapitalização, que é uma coisa que não é para pelintras. Se eu deitar com uma mercearia abaixo e disser, olha, pena, recapitaliza-se, faz favor. Não, mas, pá, tu és um pelintra, isso não é... Não, deitaste com isso abaixo. Agora, num banco, não. Recapitalizemos, então. Sim. O João Miguel Tavares fica Ministro da Racionalização Profunda e à altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Strip Republicano. Foi o busto da República que o sugestionou, Pedro Mexia? Não, antes fosse, porque esse deixa-no estar, com os seios devidamente nus. Quero falar da polémica do Burkini. Sim, vamos lá ver. Não é preciso fazer nenhuma espécie de introito teórico ou político. Há uma pessoa que está na praia e aparece um polícia que lhe diz que ela não deve estar vestida assim. A minha opinião sobre o caso é esta. Não é preciso explicar o que é o Burkini, o que é a França, o que é a laicidade. Um polícia que diz a uma pessoa... Eram 3 polícias, por acaso. Bom, e armados e tudo mais. Polícias a dizer, você não pode estar assim na praia e obrigando a tirar a roupa que tinha. É absurdo. Sobretudo... Sabes que a minha mãe, quando eu andava na escola primária, a minha mãe, isso, acho eu até à faculdade, se calhar até durante a faculdade, a minha mãe deixava-me a roupinha que eu ia vestir no dia seguinte aos pés da cama. E eu acho que o Hollande devia fazer isso agora às senhoras. E vai lá à noite, toque. Olha, só para deixar aqui, amanhã uma t-shirt e vai levar estes shorts. Tá? Boa noite. Não lhe das ideias, porque ele é bastante dado. Mas... Sim, bater à noite. Depois ajusta... 4 senhoras. Já se meteu em sarilhos por causa disso. Se meteu em sarilhos por causa disso. Não vai há de um problema. entregador de pizzas, não é? Exatamente. E ele ao menos é convidado, não é? Como o Strauss-Kahn. É isso mesmo, e vai de entregador de pizza. Ele nem até ele já tem a Vespa. Mas não havia um problema e criou-se um problema. Ou seja, uma pessoa estar vestida na praia de uma forma particularmente... eu ia dizer exótica, mas há várias fotografias esta semana em jornais e em sites franceses de várias mulheres, várias que nunca são muitas, é uma coisa esporádica, de várias mulheres com essa peça que se chama agora Burkini, e toda a gente a fazer a sua vida, ninguém a olhar, portanto, nem sequer ser um caso de escândalo, de criar mau ambiente, das pessoas se afastarem. Há várias fotografias muito impressionantes de pessoas vestidas assim e ninguém liga. E, portanto, criou-se um problema porque se dá a ideia absolutamente de perseguição religiosa, que é tudo o que não se pode fazer. Entretanto, o Conselho de Estado... Desculpa só dizer isto. Força. Alguém argumentou que as pessoas, mesmo na praia, têm que ter um vestuário isento. Que não sei bem o que é que quer dizer. Pode ser com uma t-shirt do Inter de Milão. Pode provar o Che Guevara. Não sei o que é que quer dizer um vestuário isento. É uma linguagem de Estado totalitário. É uma linguagem de Estado totalitário. O Conselho de Estado francês, entretanto, declarou ilegal a decisão em relação a um município onde houve uma queixa perante este caso. Os outros 30 municípios onde a lei está em vigor continuam a tê-la em vigor, porque só quando houver queixas e houver novas decisões do Conselho de Estado é que haverá efeitos jurídicos. Quem é que sai vencedor desta decisão do Conselho de Estado francês? Não há ninguém, porque na verdade na verdade não se pode falar em vencedores. Em vencidos, do ponto de vista político, os partidos estão praticamente todos divididos. Praticamente todos os partidos franceses, começando pelo Partido Socialista, em que os próprios ministros não se entendem sobre essa matéria. E, de facto, isto há alguns anos na França, esta questão. Quando esta questão começou, falava-se... Começou nas escolas... de outro tipo de vestuário e de outro tipo de espaço. Falava-se de não frequentar a escola pública,
com véu o véu islâmico, porque se dizia que a escola, sim, é um espaço de neutralidade, etc. E, portanto, isso poderia... É discutível, mas é uma questão que faz sentido. E a outra coisa que faz todo o sentido é peças de vestuário que tapem completamente o rosto e que sejam um problema de segurança. Ninguém vai argumentar que aquilo é um problema de segurança. Numa praia, uma senhora... algumas daquelas coisas, não sei se podem qualificar. São leggings, lenços e uma túnica. Era o que a senhora tinha. Enfim, não essa é a piada. Não é maior assim daquilo é que ela nem sequer tinha um burkini. Pois, é isso. É que não... Depois criou-se, de facto, um problema que não existia, que pode parecer ter alguma relação com a questão do véu, mas não tem nenhuma. O burkini é só uma peça de vestuário ou tornou-se, entretanto, também um símbolo político, Ricardo Araújo Pereira? O burkini é várias coisas e eu odeio-as a todas. Odeio todas. Eu odeio o burkini de todas as maneiras possíveis. Odeio esteticamente, odeio simbolicamente, o que aquilo significa para as mulheres, odeio tudo. A questão é que eu resisto, é uma coisa que está fora de moda, mas eu resisto à tentação de proibir tudo aquilo que eu odeio. Seria facílimo, não é? A gente assim vivia-se... E cansativo. E cansativo, era um bocado... Mas eu faz-me confusão isto de a mulher, neste momento, aquelas mulheres, são uma espécie de bola de ping-pong que ouvem em casa, veste-te, que é para proteger a tua dignidade, é para o teu bem. E depois chegam à praia e dizem-lhes, dispa-se, que é para proteger a sua dignidade, é para o seu bem. Era giro elas poderem ter um voto na matéria, mas enfim, isso talvez... talvez fosse pedido mais. Talvez fosse pedido mais. Agora, eu lembro uma vez, houve uma revista masculina em Portugal que já não tinha dinheiro e, segundo mesmo que tivesse, quereria poupá-lo. E o que fazia era convidar figuras públicas e convidá-los para se despir e não pagava. E dizia, o diretor da revista apareceu, deu uma entrevista e disse: não pagamos porque a mulher não tem preço. E estas declarações eram tão espetacularmente cínicas que são basicamente, é o que acontece aqui, A senhora dispa-se, que é para proteger a sua dignidade. E eu devo confessar que tenho alguma simpatia pela ideia de que eu chegar ao pé de uma senhora e dizer: ouça, dispa-se toda. Porque... Em nome da lei. Em nome da lei. Mais do que em nome da lei, em nome da sua dignidade, minha senhora. Dispa-se por completo, se faz favor. Já experimentaste? Não, eu suponho que comigo não resulta. Tem que estar com a farda da gendarmerie. Em contraponto a esta situação, na Escócia, as mulheres polícias têm autorização, a partir desta semana, de adicionar ao uniforme policial o hijab, o lenço com que as mulheres muçulmanas cobrem a cabeça e o pescoço. O Canadá também aprovou, entretanto, uma medida semelhante, que acho que ainda não está em vigor, mas vai estar em breve. Na Polícia Metropolitana de Londres já existe há algum tempo. Vê nisto um sinal de cedência ou um sinal de integração, João Miguel Tavares? Bem, para já a integração de nós todos, porque passámos a saber distinguir as peças de roupa muçulmanas. Não é? E hoje em dia sabemos a diferença entre um niqab, um hijab e uma burka. Eu sei mais sobre o vestuário muçulmano do que, às vezes, eu não sei distinguir uma pashmina de um das coisas que as nossas mulheres usam. De uma camisola, não é? Nada, exato. Agora, qualquer dia a gente não sabe distinguir camisas de camisolas, mas sabemos distinguir um hijab de um niqab, o que significa que realmente o Estado Islâmico está a ganhar. Mas lá está. Como eu já sei a diferença entre um hijab e um niqab, é evidente que um hijab eu consigo compreender que faz parte, aí sim, quer dizer, faz parte da religião das pessoas, mas não de uma forma invasiva ou, pelo menos, claramente perigosa. A questão é isto na polícia, como parte do uniforme policial. Não me chateia nada. Aí sim, quer dizer, porque isso... Para mim isso é um respeito cultural, não é aquela paixão excessiva multicultural que acho que, em boa parte, deu cabo da Europa. Mas isso é um mero respeito cultural. Nós temos é que saber já vimos, a diferença. Em alguns desses países anglo-saxónicos, polícias com turbantes e coisa do género, não é uma coisa... Não, exatamente, e com turbante, não é? Sim, em Inglaterra, em Londres. Sim, em Londres. Ou seja, nós temos que conhecer essas diferenças culturais. É verdade que eu penso que quando se fala na comunidade islâmica, a comunidade islâmica moderada tem que ser conquistada para o lado da democracia ocidental, digamos assim. E acho que sim.
E esse esforço ainda E tem que esta ser medida feito, não ajuda nada. Porque os moderados, os islâmicos moderados, de facto, estão numa posição que eu consigo perceber que às vezes é excessivamente neutral. É excessivamente neutral. E agora, esta medida não ajuda nada. O argumento de assim ainda vamos aumentar o radicalismo. Eu sou pouco sensível. A questão do Burkini, isso eu sou pouco sensível porque, quer dizer, estou-me nas tintas. Não, isso O é que argumento para mim em relação não é às esse. pessoas que vivem no Ocidente, aos islâmicos que vivem no Ocidente, não estou a falar dos terroristas, nem do Estado Islâmico. Estou a falar, não me importa que eles Com o não Estado gostem. Islâmico fico mais irritado. Não Eles é. irritam-se com pouco, Agora, não é? criar nas comunidades islâmicas que vivem no Ocidente a sensação de perseguição policial por causa do que vestem Como é evidente. na praia. É indefensável aquilo. O Pedro Mexia fica assim ministro do strip republicano. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara estagiário. E cheio de vontade de aprender, Ricardo Araújo Pereira? Eu não tenho muita vontade de aprender porque tenho sérias dúvidas relativamente àquilo que os estagiários Vai aprendem. ter de aprender, antes de mais, a distinguir entre patrões honestos e desonestos. Exato. Porque há uma questão que foi o Jornal de Notícias que divulgou que eu gosto de falar sobre gente desgraçada e fico sempre surpreendido com a maneira como algumas pessoas conseguem arranjar maneira de esmifrar desgraçados. Porque uma carraça que ferro o dente num cão gordo é uma coisa, não é? Agora, a carraça que anda atrás do cão mais escancelado, é o fim da linha, não é? É o fim da linha. E o Jornal de Notícias disse então que há estagiários hoje, em, por exemplo, ateliês de arquitetura, etc., que são obrigados, não só... Escritórios de advogados. Escritórios de advogados, etc., E que tem um estágio do IFP, não é? que são obrigados, sim, lá está, portanto há um organismo do Estado que patrocina, digamos assim, o estágio e paga uma parte e a entidade empregadora paga a outra parte. Não satisfeitos com isso, a entidade empregadora obriga os estagiários a devolverem a parte que lhes pagaram, sendo que quando pagam, declaram nos impostos e aquilo conta como despesas de pessoal e tal, e quando recebem é por baixo da mesa. E além disso, ainda obrigam os estagiários a pagar a taxa social única, que cabe às empresas pagar. E isso é curioso porque, uma vez que os estagiários estão a pagar a taxa social única, isso significa, acho eu, que eles são empresários. Uma vez que aquilo é o que cabe à empresa, eles são empresários. E uma vez que pagam ao patrão, o patrão é o seu funcionário. Portanto, estes estagiários têm um péssimo negócio. Têm um negócio que não só é ilegal, como é péssimo, é uma péssima ideia. Tem uma empresa que fatura pouco ou nada e ainda por cima burla a lei, é o que estes estagiários estão a fazer. Bandidos. Até agora apareceram apenas meia dúzia de queixas, muito poucas, para aquilo que é a dimensão do problema, tal como foi apresentado na reportagem do Jornal de Notícias a partir de uma denúncia do Conselho Nacional da Juventude. O que é que o Estado pode fazer em casos como este se não houver denúncias concretas, Pedro Mexia? Bem, se não houver denúncias, pelo visto já há denúncias, Já não há é? algumas, sim. Se não E houver aumentaram depois da notícia. se não E houver- aumentaram bastante depois da notícia. Pois a Eu- notícia teve essa vantagem de Teve fazer esse as mérito. pessoas... Há duas coisas quando aparecerem. existem ilegalidades ou fraudes desta natureza que nós podemos sempre reagir. Uma é normal, é que não há fiscalização, etc. Mas aqui há um dado que pode ser um bocadinho mais assustador, que é, vimos vários bastonários de várias ordens, incluindo os advogados, dizer que não tinham conhecimento de denúncias. E, portanto, dando como boa essa informação de que não tinha havido denúncias, é o estado simplesmente de terror em que estão essas pessoas que nem se sentem capacitadas para fazer queixa na situação em que estão envolvidas. E, portanto, isso ainda é mais assustador. Eu acho que isso para mim, é mais assustador do que seria simplesmente alguém que está a fazer qualquer coisa ilegal, seja do ponto de vista fiscal, seja de outro ponto de vista, e que não foi suficientemente investigado, passou pelas malhas, essas coisas que acontecem, e acontecem sempre. Não? Então, a gente se lembra como foi com os fundos europeus, quando eles começaram a vir, quando entramos na União Europeia. Mas
Depois começaram a aparecer os Mercedes. Exatamente. Agora, Isto são em grande estagiários que resolvem aguentar a exploração em silêncio. Exato, o Ricardo, porque aliás, sabem- acabava o artigo dele na Visão de uma forma muito bolchevique, mas num sentido que não, mas eu digo isto como elogio, que é ele dizia qualquer coisa como... Como se houvesse outra maneira de falar de bolchevismo. Não, há várias. Há várias. Que é, ele dizia qualquer coisa como não percebo como é que esta gente não nos mata a todos, não é? Era qualquer coisa desse. E, de facto, há uma... Esta gente, referindo-se aos estagiários burlados. Os estagiários no sentido em que, No sentido em a que partir o- da maioridade, primeiro levam com uma praxe académica, muitas vezes violenta e humilhante, para entrar na universidade. Quando saem da universidade para entrar no mercado de trabalho, levam com uma praxe financeira em que o patrão diz: dá cá o que eu acabei de dar por baixo da mesa e paga a taxa social única, se faz favor. Eu começo a falar sobre isto e estou a ouvir em fundo na minha cabeça: de pé, ó vítimas. Estou a ouvir, é logo. É automático, é automático. E bem, neste caso, e bem. Como é que o liberal João Miguel Tavares avalia as chamadas políticas ativas de emprego? Ou seja, Essa pergunta em si mesmo é capciosa. o financiamento. Deixa Porquê? lá Por chamar moderador liberal não- ao João Miguel Tavares, deixa lá que passa metade do tempo a dizer que é liberal? E eu gosto muito de ser liberal, mas neste caso isto não tem nada a ver com liberal, nem com comunista, nem com direita, nem Não, com não estava esquerda. a perguntar. Está bem, mas primeiro deixa-me sobre- indignar-me com o caso. Depois já lá vamos às políticas de Estás a emprego. indignar-te com a minha pergunta. Não, mas primeiro quero-me indignar com isto, porque isto não tem defesa possível. Quer dizer, acho uma pouca vergonha e acho que nesta... É porque aquilo, vamos ver, aquilo já é uma ajuda do Estado às empresas. Sim. E ainda por cima é uma ajuda paga por nós, com o nosso guito. É que somos nós que estamos a pagar aquilo. Pá, e acho que é nesta altura, é para isto que servem aos estivadores. Pá, chamem os estivadores para essas empresas. Pá. Aqueles senhores que utilizam fontes góticas nas t-shirts e que têm aquele gancho como símbolo. Isto é uma versão Levem o gancho. Pá. Isto é uma versão moderna e proletária do Salazar em cada esquina. É um estivador em cada esquina. Não um estivador em cada esquina, mas um estivador nestas empresas, porque isto não E tem... os miúdos saíam e iam-se queixar ao estivador. Isto devia ser Isso era bem visto, pá. criminalizado. Isto devia ser criminalizado. As pessoas que fazem isto, os Não, mas empresários é que fazem crime. isto, deviam ser presos verdadeiramente. Deviam ser presos. Acho que isto não dá prisão. É Mas fraude deviam ser fiscal. presos. Portanto, Eu acho que isto não dá fraude... prisão. Sim, pelo lado da fraude fiscal. Sim, Mas é isso, crime. a fraude fiscal, a história dos 26,5. Atenção que isto é capaz de ser uma boa ideia. Um estivador em cada empresa e o miúdo vai a sair e diz: ó Martins, o patrão obrigou-me outra vez a pagar a TSU. Espera aí que eu já venho. Eu acho que sim. Pronto, está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara estagiário. Quanto ao Pedro Mexia, confessa-se arrependido. Tocou por palavras, atos ou omissões, Pedro Mexia? Eu peco muito pouco por palavras e atos, mas por omissões sou um Calígula. Mas O que é que motiva esse arrependimento? tem a ver com... Sério? Tem a ver com... Isso é bastante bom, pá. É bastante bom. Tem a ver com as declarações de Catarina Martins, quando lhe perguntam se ela se arrepende da geringonça. Foi a pergunta, acho que a pergunta continha mesmo a expressão geringonça. Sim. E ela responde todos os dias, não é? Todos os dias. Todos os dias me arrependo. Todos os dias me arrependo. Bom, independentemente agora da polémica que houve, se o título correspondia ao que ela disse, etc. Incompreensível, Bom, diga-se passagem. independentemente dessa polémica, provavelmente também vamos falar disso, mas o que ela disse parece-me absolutamente normal. Só não é normal no sentido de que... só não é normal no sentido que é o que ela pensa. E, portanto, não é normal que ela o diga, porque é pouco político da parte dela. Vê a frase como um aviso a António Costa? Quer dizer, por um lado é mesmo, pode ser um aviso, pode ser mostrar distâncias porque vem um orçamento de Estado, pode ser muitas coisas, mas há uma coisa que é evidente, que é o Bloco de Esquerda, o PS e o Partido Comunista não pensam as mesmas coisas. Por isso é que são três partidos diferentes e não um. E, portanto, terem que estar no mesmo barco e fazer compromissos, cedências, etc., custa muito, como custa sempre em partidos. Quer dizer, custava imenso ao CDS estar numa coligação com o PSD ou o PSD estar numa coligação com o CDS, que são partidos que não se distinguem ideologicamente de uma forma assim colossal. A distância entre o Partido Socialista e o Partido Comunista é colossal, aliás, como se viu na história portuguesa recente. E, portanto, tem que custar, ainda bem que custa. Eu fico contente quando a Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa disseram isto não custa nada, isto parece que é o nosso partido. Aí eu fico um bocadinho alarmado. Eu, do ponto de vista de alguém que preza... Mostra a capacidade de compromisso. Que preza, francamente, bonito. mais o PS do que os seus aliados à esquerda, fico contente que os aliados à esquerda digam que custa
estar numa coligação com o PS, porque significa que o PS, apesar de tudo, não traiu completamente os seus valores, dos quais, em grande medida, se deve orgulhar. Portanto, eu fico contente que Catarina Martins o tenha dito e acho que é verdade. A única coisa que é estranha é porque isto é verdade. E essa parte não estava à espera. Ela que um depois político disse, confessasse uma coisa que é num verdade. comentário à sua própria frase, que isso a distingue de frases da política portuguesa recente, ou não tão recente assim, mas quando se ouviam frases como ou não se ouviram. Bem, isso é uma questão que fica sempre por resolver. Raramente me engano, não tenho dúvidas, etc. Portanto, ela disse que era o contraponto a essa ideia de infalibilidade e mostra a capacidade de compromisso, que é uma coisa bonita. Sim, mas eu não vejo isso exatamente como... Ela não está arrependida de decisões que tenha tomado, no sentido, não acha que fez mal. Ela o diz, é uma coisa que eu acho natural que alguém diga numa coligação, sobretudo numa coligação com um partido que é ideologicamente muito diferente, que é isto custa, porque estes senhores têm uma visão da economia, da Europa, que não é a nossa. E, portanto, para estarmos no mesmo barco com eles... Isto é difícil. O que ela disse é absolutamente verdade e não há como discutir. Se alguma vez, como disse, se alguma vez isto não fosse verdade, então mais valia fundirem-se. seria estranho. Porque não fazia sentido. O título da entrevista gerou controvérsia, com muita gente a dizer que era abusivo. Viu razão para a polémica, João Miguel Tavares? Isso ainda é mais parvo do que aquelas pessoas que acham que os iraquianos não podiam ser entrevistados porque o outro estava no hospital. É absurdo, não consigo sequer entender. Eu estive a ver a sequência das perguntas. A primeira pergunta é, tendo em conta as polémicas da Galp, não há nenhum momento em que se arrependesse da geringonça? E ela diz, todos os dias me arrependo. E houve quem criticasse o facto de aparecer a palavra geringonça no título e ela não ter enunciado explicitamente a palavra geringonça. Estamos a brincar. A jornalista pergunta, e o que é que quer dizer com isso? Todos os dias somos confrontados com as nossas limitações. E depois, quer explicar melhor? Todos os dias sou confrontada com os limites da geringonça. Tem medo de não conseguir ir mais além? Todos os dias tenho medo de não conseguir. Todos os dias se arrepende, tem medo e luta contra as limitações? Sim. E olha, já agora está aqui uma folha de 25 linhas. Pode escrever por aqui, por favor, que se arrepende todos os dias. A única coisa que eu aqui disse que não estava na entrevista foi a parte da folha de 25 linhas. Porque todas as outras estavam. Espantadíssima por aquela afirmação, a jornalista foi de um cuidado a tentar que ela dissesse aquilo. A Catarina Martins quis dizer aquilo. E a controvérsia é E não tem mal nenhum ter dito aquilo. Só fica bem, já estou farto. Hoje neste programa está a defender a esquerda. A controvérsia é sintoma de quê? Sintoma do quê? Não, eu acho que é sintoma de ser a gosto e é preciso dizer coisas. O noticiário político está um bocado parado, não há qualquer razão disso. Esta declaração, como ela só lhe fica bem, é uma coisa normalíssima, não ofende ninguém. Não havia nada para fazer, basicamente. De que é que se arrepende, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu arrependo-me de quase tudo. Venha. Vamos lá ver, até porque aquilo que pôs à consideração do Pedro, palavras, atos e omissões, está incompleto. As irmãs vicentinas que me educaram fizeram questão de me dizer imediatamente que eram palavras, atos, omissões e pensamentos. E o pensamento também? Pois, claro. Que é para lixar toda a gente. Eu disse, definitivamente. mas de uma coisa, pensamentos também conta. Ela conta, filha, então está tudo lixado porque não há hipótese. Eu já estava a ouvir as chamas do inferno a crepitarem à minha espera. Por isso, E politicamente arrepende-se de alguma coisa? De ter votado em alguém, por exemplo? Não me arrependo porque, quer dizer, eu não voto. As pessoas normalmente levam o seu voto a sério de uma maneira que não é a minha. Quer dizer, que não encontro ninguém com o qual me identifico totalmente. Eu também não, mas como que tens no prato? Pá? A sério, vota no menos mal, vota no voto. E, portanto, com este desportivismo, o arrependimento desse ponto de vista é menor, mas eu até acho, atenção, de um certo ponto de vista, que um elemento da chamada geringonça venha para um jornal dizer que todos os dias se arrepende de fazer parte da geringonça, revela que a geringonça está sólida. Se a geringonça não fosse sólida, não se podia dizer este tipo de coisa. É verdade. E mostra uma capacidade de compromisso da parte do Bloco de Esquerda, coisa que nunca tinham mostrado. Essa é a parte boa. Cá está. Pronto. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente arrependido. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara
obcecado. Isso cura-se, João Miguel Tavares? Depende das obsessões. De que obsessão é que nos quer falar? Não é minha mais uma vez, lá está. É do PS. E é com o déficit. Mais uma vez trazemos aqui boas notícias. Quero saudar a notícia de que o déficit público baixou no último ano mais de 500 milhões de euros. Exatamente. Bons números. À custa da subida dos impostos dos O combustíveis. desemprego também baixou. O desemprego também baixou. O desemprego baixar, então, é absolutamente extraordinário, porque com este nível de crescimento é milagre dos céus, e às tantas António Costa, não sei, consegue coisas nunca vistas. É evidente que vamos ter que esperar pelo final do ano, mas são bons números agora para julho. Mas a graça de tudo isto é muito engraçado, lá está, mais uma ironia da política portuguesa, ver o Partido Socialista agarrado com unhas e dentes à questão do déficit. Porque não tem mais nada, o crescimento vai ser uma desgraça, a dívida já está descontrolada, disparou, vai disparar mais com a história da Caixa Geral de Depósitos. E é muito engraçado o famoso partido do não há vida para além do déficit, frase que Jorge Sampaio também desmente, que ele disse Nunca que disse. não há vida para além do orçamento. Exato. Mas seja como for. Não há vida, é há vida. Há vida. Desculpa, sim. Há vida para além do déficit. Isso era no período ainda de Manuel Ferreira Leite, no PSD. Foi em 2003, quando Manuel Ferreira era Ministro das Finanças de Durão Barroso. Mas é muito engraçado ver que, de facto, agora é o não há vida para além do déficit. O déficit é a opção do PS. E é muito giro ver isso porque isso era o Vítor Gaspar. Isso era o Pedro Passos Coelho. Era a Maria Luísa Albuquerque. Não é? Esse é que eram as pessoas obcecadas com os números de Bruxelas. E o que nós precisávamos era de crescimento. Isto deu tudo a volta. E é muito divertido. Mas com eles o desemprego subiu em flecha e agora está a baixar. O desemprego e o crescimento. O crescimento, não. Quer Exato. dizer, O está a crescimento, subir. essa coisinha. Está a subir. Não, está a descer em relação aos períodos homólogos, não é? Subiu um bocadinho. Pois, e desceu em relação aos períodos homólogos, está a descer em relação ao ano passado. Desculpa, não éramos propriamente a Noruega, não é? Pois, mas nós não éramos a Noruega com o Passos, mas ainda estamos pior com o António Costa, porque o crescimento não está a acompanhar o crescimento do ano passado. E, de repente, é a opção pelo déficit. E então isto anda tudo. O que é que lhe parece, isto anda tudo trocado. O que é que lhe parece prevalecer neste momento na economia, Pedro Mexia? As boas notícias ou as nuvens negras? Eu conto muito com nuvens negras que anunciam um bom tempo. Porque acho que Mas foi um haiku? Não foi um haiku. Porque eu acho que o governo se especializa nisto. É assim, há um problema na Caixa. Vamos resolver isto com uma ajuda pública que não conta como ajuda pública. Bom, está bem, assim, façam mais destas. Se fizerem mais destas, do género, vou gastar dinheiro, mas sem o despender, coisas desse género, é possível que este governo fique para a história da economia, porque, não sei, portanto, as nuvens são negras. Agora, se vai estar bom tempo, não sei. O meteorologista Pedro Mexia não sabe como é que vai ser. E como é que encara esta crítica à obsessão do déficit, Ricardo Araújo Pereira? Eu, por mim, encaro bem. Eu encaro bem as críticas. Estou satisfeito. Vamos lá ver. Então, eu percebo esta... Vamos lá ver. Isto que o Pedro disse... É que está aqui na base disto há uma grande trafolhice. Espera, isto que o Pedro disse, esta habilidade de... ok, sim, mas não conta para o déficit. Mas conta para a dívida. Conta para a dívida, sim, mas estás a perceber? Mas essas habilidades 130, políticas... 140 é igual. Essas habilidades políticas, eu acho que têm a ver com uma certa sensibilidade, que mesmo que seja uma trafolhicezinha, tem a ver com uma certa sensibilidade que o Passos não tinha. E o Passos era, não interessa, preciso aqui. Estás fã da real Vira aí política, uns portanto, isto funcionários continua toda a públicos ao mesma porcaria, contrário. mas este passa melhor, não é? Este passa melhor. E agora, é claro que eles estão obcecados pelo déficit. Sempre que estiverem, onde houver números a correr bem, é por esses que eles estão obcecados. Eu lembro-me que eu andei anos obcecado pelo futsal. Muito bem, à altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta uma enorme desilusão. Uma enorme desilusão. Porquê? Porque isto, lá está, isto anda tudo muito divertido. A Sarah Palin veio acusar Donald Trump de
de excesso de moderação. Atenção, Donald Trump foi acusado de taxas excessivamente moderadas porque Donald Trump disse, epá, se calhar aquela ideia de deportarmos 11 milhões de pessoas ilegais, incluindo crianças que já nasceram nos Estados Unidos, 11 milhões é capaz de ser um bocado complicado. E ele disse, não, vamos só deportar os maus. Nem há tantos comboios assim para o México, não é? Nem há tantos comboios assim para os México. Ele disse, vamos só deportar os maus. E a Sarah Palin disse, mas que é isto? A alienar a base de apoio? Não. Os 11 milhões de deportados é para levar a sério. Pá, e este é o estado em que se encontra o Partido Republicano. Trump já é demasiado moderado para ele. O Ricardo Araújo Pereira decreta Chicago. Decreto de Chicago porque a Universidade de Chicago deu uma carta de boas-vindas aos alunos deste ano, que diz o seguinte: o nosso compromisso com a liberdade académica significa que não apoiamos os chamados trigger warnings, não cancelamos convites a oradores convidados por falarem de temas controversos e não apoiamos a criação de espaços seguros intelectuais onde as pessoas podem proteger-se de ideias que são diferentes das suas. Já Barack Obama tinha dito também a mesma coisa no commencement address, sei lá o que é, são coisas sensatas e é para mim inquietante ver quando largos setores da esquerda não conseguem enxergar o que é evidente. O Pedro Mexia, para terminar, decreta levantai hoje de novo. Levantai. Está a candidatar-se a porta-estandarte, Pedro Mexia? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ficámos todos muito traumatizados, ficámos em 78º lugar, não foi? No ranking olímpico. E esta semana saiu um ranking daqueles estudos melhores sobre a masculinidade, vamos dizer assim, mundial, em que ficámos em 23º. O homem português ficou em 23º lugar. Honroso. Em quantidade ou qualidade? Com 13,6, vou só dizer assim, bastante longe dos campeões olímpicos, que é o Bacamarte congolês, com 17,9, mas muito acima da ervilha coreana, 9,3. E, portanto, nós, pelo menos nisto, estamos, não sei se no pelotão da frente, mas no pelotão do meio, pelo menos, estamos mais ou menos. 23º, não sei quantos são. 23º é brioso, é muito brioso. É um honroso 23º lugar sim. E mais ainda para quem tiver antepassados congoleses. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, aqui, a esta mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.